Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quem está incapacitado temporariamente aí pode conseguir fazer com que a incapacidade seja definitiva, receber esse benefício aí por um período longo, até aposentar ou até falecer? Bom, muitas pessoas enfrentam situações de incapacidade temporária devido a doenças, lesões que impedem de trabalhar. Nesses casos, é muito comum surgir a dúvida se é possível aposentar em definitivo, mesmo que a incapacidade seja temporária. De acordo com a legislação previdenciária, é possível sim que uma pessoa esteja temporariamente incapacitada de exercer atividades laborais e solicitar aí, no caso, uma aposentadoria por invalidez, desde que seja comprovada a incapacidade total e permanente para o trabalho. É importante também ressaltar que essa avaliação de incapacidade ela é realizada por meio de perícia lá no INSS, tá? Que vai determinar se o segurado tem direito de se aposentar por invalidez ou se a incapacidade é mesmo temporária, quer dizer, é somente o benefício de auxílio-doença. Essa conversão, pessoal, ela é difícil, tá? Já vou antecipando, mas existem outros pontos que devem ser observados. Caso a perícia conclua que a incapacidade é temporária, o segurado poderá receber o auxílio-doença enquanto estiver impossibilitado de trabalhar, mas deverá passar por perícias médicas para verificar a evolução do quadro de saúde. Se a incapacidade permanecer, o segurado ele poderá solicitar a aposentadoria por invalidez definitiva. O auxílio de incapacidade temporária e o de incapacidade permanente, eles têm regras, né? E com a reforma da Previdência, por exemplo, teve muitas mudanças. Nós vamos falar, inclusive, da parte de renda mensal. Pessoas com câncer, seja primária ou metástase, né, podem ter direito ao auxílio de incapacidade temporária ou aposentadoria por invalidez. Espera aí, você falou podem? É exatamente isso. Pessoal, eu sempre lembro, né? Quem faz as regras não sou eu. Eu estou aqui para transmitir para vocês o melhor caminho possível. O INSS não quer dizer que, por exemplo, você tenha câncer e você vai conseguir o benefício. Como é que é? É verdade o que eu estou falando. Exatamente isso. Tem pessoas que têm câncer, chegam no momento da perícia e o perito não concede o benefício. Por que isso? A incapacidade se dá por meio da perícia realizada no INSS e vale ressaltar que não terá direito ao benefício quem também se afiliou após o diagnóstico da doença. Quer dizer, antes de você estar contribuindo com o INSS, surge a doença. Aí você começa a contribuir com o INSS, já quer um benefício. Não. Esses casos só é possível se houver um agravamento. Agora, a do câncer, como você falou, por quê? Porque o INSS, gente, eles não avaliam a doença. Não quer dizer que você é portador de uma doença que o INSS vai lhe conceder um benefício. Por mais aterrorizante que seja, nós sabemos que o câncer é uma doença aterrorizante, é uma doença muito séria, grave. Mas se ele não tiver, por exemplo, impedindo você de pegar uma condução, de dirigir, de fazer seus afazeres domésticos, você não vai conseguir um benefício. Não sou eu, vou lembrar de novo, não sou eu que faço as regras, não fiquem com raiva de mim. É a maneira que o INSS trata os segurados. O INSS ele julga a incapacidade, não a doença. Então pode ser a doença mais terrível, mas se ela não estiver te incapacitando, o perito vai mandar você retornar ao trabalho. Como tem muitos segurados revoltados aqui que colocam nos comentários para mim, xingando o perito, o pessoal fica revoltado, mas é para se revoltar mesmo. Diz que o perito na cara dura falando, deixa de vagabundagem e vai trabalhar. Olha só a que ponto nós chegamos de ofensa, de humilhação que esses segurados passam com relação a isso. Isso são relatos que eu recebo aqui no canal, nos comentários. Por outro lado, quando é comprovada a incapacidade, você vai ter direito ao benefício ou de auxílio-doença, né? Mesmo nos casos do câncer primário, ou a aposentadoria permanente, se for um caso sério, grave, que está num estágio avançado. Aconselha-se sempre que você inicialmente comece com a incapacidade temporária, né? Que
Depois, conforme o agravamento da doença, você pode solicitar a incapacidade permanente. Mas, geralmente, o que acontece? O perito do INSS, quando ele vê que está tendo um agravamento, ele dificilmente ele vai conceder a aposentadoria por invalidez. Ele vai mandar você para a reabilitação profissional. É assim que eles estão agindo. E não só o INSS, mas a própria Justiça anda encaminhando segurados para reabilitação profissional. Agora, essa avaliação, por exemplo, da incapacidade temporária, como que é feita? O trabalhador aí, o segurado, deve apresentar atestado médico, relatório que descreva a natureza e a condição ou previsão da recuperação. Em alguns casos, são realizados exames médicos para confirmar a extensão da incapacidade. É sempre aqui na hora que eu estou gravando o vídeo que toco o celular. E verificar a adequação do tratamento. A avaliação deve determinar o tempo estimado de recuperação, tá? Esse período ele pode ser ajustado conforme a evolução da condição. É comum que haja revisões para monitorar o progresso e ajustar a duração do benefício conforme necessário. Esse é o grande problema também do auxílio-doença. Você está aí a qualquer momento você pode ser chamado para participar toda hora de perícia. A aposentadoria por invalidez também, mas é um pouco mais complicado, tá, pessoal? Dependendo da legislação, o sistema, o segurado vai ter direito, por exemplo, a licença médica remunerada ou auxílio doença. Agora, a avaliação da incapacidade permanente, ela é semelhante à da incapacidade temporária, mas com foco em evidências que demonstrem que a condição é duradoura e irreversível. No auxílio doença, você já tem que ter o foco demonstrando quanto tempo aproximado para recuperação. Já na aposentadoria por invalidez, não. A condição tem que ser mostrada de forma duradoura e irreversível. A avaliação pode incluir também exames diagnósticos específicos para entender a extensão do impacto da incapacidade. Avalia-se o grau de perda funcional, que é o que isso não faz no auxílio-doença. Como isso afeta a capacidade de trabalhar ou realizar atividades cotidianas. Muitas vezes é necessário o laudo pericial realizado por médicos especialistas ou uma junta de médicos para se certificar da natureza permanente da incapacidade. Então, essas são umas das diferenças. A incapacidade permanente, ela pode resultar em benefícios a longo prazo, como pensões por invalidez, compensação de perda de capacidade, adaptação no ambiente de trabalho ou social. Em ambos os casos, a avaliação é crucial para garantir que sejam respeitados e o segurado receba esse suporte adequado enquanto está incapacitado. Mas o auxílio de incapacidade temporária, ele pode ser, como nós falamos, convertido, né, em auxílio de incapacidade permanente. Vai haver aí, no caso, uma avaliação no sentido que nós acabamos de falar. Vocês viram que é diferente a avaliação no caso do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, ele é mais rígido. Nesses casos que o segurado pede, por exemplo, no INSS, o perito manda para reabilitação profissional, é o que costuma fazer, mas na justiça a perícia não faz isso. A perícia judicial, ela vai constatar se existe mesmo um agravamento e se a condição ela é permanente. Então, a exigência de documentação ela é muito maior. Enquanto você estiver incapacitado, mesmo que você peça na justiça uma conversão e não consiga, você vai continuar recebendo o auxílio doença. Mas para chegar à aposentadoria por invalidez, e a aposentadoria por invalidez ela está perdendo com relação depois da reforma da Previdência, que passou a receber aí a média de 60% daquilo que segurado recebia na ativa. Aí 2% a mais, por exemplo, homens que tiverem mais de 20 anos de contribuição, para cada ano que o passar 20 anos, recebe 2% a mais. E a mulher, 15 anos, o que passar de 15 anos, 2% a mais. Agora, o auxílio-doença, ele tem uma vantagem que é mais ou menos em média em 91% que o segurado vai receber comparado com o que ele recebia na ativa, quer dizer, é praticamente quase o salário inteiro. Agora, na aposentadoria por invalidez tem lá o adicional de 25%, que é aquele caso da pessoa está numa condição que ela não tem condições de fazer seus afazeres domésticos, higiene pessoal, se alimentar, tomar remédio, precisa de um cuidador. Então, passando-se por perícia, isso não basta solicitar, é o perito que vai determinar se a pessoa tem direito ou não
a esses 25%, então tem que passar por uma perícia, tá? Não tem jeito. E com relação aí a tempo de aposentadoria por invalidez, ela não é vitalícia, pessoal. O aposentado por invalidez que já chegou a 60 anos, esse ele não pode mais passar por perícia, por pente fino. Aqueles também já têm 55 anos ou mais e recebem o benefício há mais de 15 anos, estão fora de perícias e pente fino, e os portadores de HIV. O restante pode. Agora, no auxílio doença não tem data limite. Se a pessoa tiver 60 anos, ela pode ser chamada sim, para passar por pente fino e revisão. É uma das diferenças, tá? No caso aí de reabilitação profissional, o segurado de incapacidade temporária, se passar, no caso, por uma junta médica e for constatado o agravamento da lesão, ele sai da reabilitação profissional aposentado por invalidez, né? Mas o que anda acontecendo não é isso. Inclusive, em vídeos anteriores nós falamos, né? Com relação aí, o auxílio doença é um dos alvos do pente fino. Agora, no mês de agosto, agora, já teve avaliações, está tendo muito corte, a previsão é de corte, a prorrogação do benefício foi mudada novamente, agora é só por 60 dias, depois de 60 dias você tem que esperar 30 dias e pedir novamente um benefício. Eles estão mudando completamente aí a estrutura com normas dentro do INSS, e isso vai dificultar muito a vida de quem recebe esse benefício, tá? De incapacidade temporária. A aposentadoria por invalidez, eles também já estão dando um sinalzinho de fumaça aí, dizendo que tem muita gente se aposentando por invalidez, que os custos são altos, porque o aposentado por invalidez, ele não é por um período, ele é por longo período, né? Então, o que acontece? Eles já estão falando que está tendo muita despesa. Esse ano eu acredito que ainda não vamos mexer com relação à aposentadoria por invalidez, mas agora em 2025 pode aguardar que vai acontecer algumas coisas aí que não vão ser agradáveis, né? Por mais que a gente queira trazer notícias agradáveis aqui, tá difícil, tá muito difícil. Todos os dias nós estamos vendo o que está acontecendo no país. É o que eu falei, só cego para não ver o buraco que nós estamos, né? Então não dá para se esperar muita coisa, e eu não vou ficar inventando notícia aqui para ficar ganhando like ou para ganhar inscritos. Eu prefiro ganhar menos like e menos inscritos, mas falando a verdade aqui, trazendo a verdade para vocês. Aquele papinho de 14º salário, esses dias eu estava pesquisando, tem gente que ainda continua com isso. Os caras estão querendo economizar 10 bilhões de reais, cortando benefício de incapacidade, diminuindo prorrogação, fazendo um inferno na vida das pessoas, e tem cara que tem a cara de pau de ficar falando que o 14º vai ser pago agora, em setembro. Quer dizer, é absurdo. Eu não faço esse tipo de coisa aqui no canal, tá? Primeiro que não é do meu caráter, não é do meu perfil, e eu não montei o canal para isso, tá? Esse canal é um canal informativo. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu espero que tenha sido importante para você que vai se aposentar por invalidez, que está pedindo, por exemplo, aposentadoria por incapacidade permanente e está de auxílio doença. Preste bastante atenção. É importante você saber, pode haver uma diminuição na sua renda mensal, tá? Ah, mas no auxílio doença eu sou chamado sempre para participar na perícia, e na aposentadoria por invalidez é menos tempo. Não é assim, não funciona bem assim não, tá? Existe aí as exclusões, mas de resto também tá todo mundo no mesmo balaio, né? A qualquer momento pode ser convocado e ter aí uma surpresa, ter o benefício indeferido ou cessado, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre aí atualizado com os nossos conteúdos em primeira mão. Pode ser aquela informação importante que você está aguardando aí para resolver algum problema dentro do INSS, tá bom? Então faça isso agora. Se inscreva e ative o sininho de notificação, porque o YouTube também não está entregando os vídeos para todo mundo. E se você não estiver inscrito e com o sininho ativado, provavelmente você vai ficar sem receber notificações. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, me incentivando, interagindo. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a vida, a casa de vocês com muita saúde, muita prosperidade, muita paz, esperança. Nós não podemos desistir, né? Vamos continuar fazendo as nossas preces, agradecendo a Deus, pedindo força para superar todas essas dificuldades. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo aqui um forte abraço e até os próximos vídeos.